Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Dentro desse bloco a gente vai trabalhar com a parte de frações através de problemas. Então lá vamos nós, reforçando aí essa parte então tão importante. Redes sociais estão na tela. Quer seguir meu Instagram? É o @profBrunoLima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube é o professor Bruno Lima. Perfeito? Lembre-se, o Bruno com 2 N's. Primeira questãozinha desse bloco vem dizendo então o seguinte, olha só. A rodovia que liga duas cidades tem 36 km de extensão. A partir de uma pesquisa feita pelas prefeituras dessas cidades, verificou-se que com a construção de um túnel de 1 km, a distância que separa essas cidades poderia ser reduzida para 21 km. Caso o túnel fosse construído, a fração da rodovia original, que ficaria em desuso, seria igual a... E aí vem aqui então essas alternativas, ok? Bom, então vamos pensar comigo? O que ele coloca aqui é basicamente o seguinte. Rodovia que liga duas cidades tem 36 km de extensão, ok? Então, digamos que a gente teria aqui um caminho, né, uma rodovia que liga A até B e que tem lá 36 km de extensão. Só que aí verificou-se que se fosse construído um túnel de 1 km, que essa distância poderia ser reduzida para 21 km. Então, é como se eu dissesse o seguinte, olha, construindo aqui um túnel, eu conseguiria encurtar, vamos dizer assim, né? É como se eu não tivesse que fazer aqui, olha, um trajeto um pouco mais extenso, alguma coisa nesse sentido. Então, com a construção desse túnel, a gente conseguiria encurtar a distância, fazendo então com que essa distância fosse reduzida para 21 km. E aí ele pergunta então, que fração da rodovia original que acabaria ficando em desuso? Moçada, o que a gente vai ter que ficar atento aqui é basicamente o seguinte. A distância era de 36 km, certo? Só que ela foi reduzida para 21 km. Então aqui é como se, grosso modo, a gente deixasse indicado que é como se 15 km dessa rodovia acabassem sendo deixados de lado. Concordam? Só que ao mesmo tempo, essa distância só passa a ser de 21 km porque eu vou ter 1 km referente ao túnel. Então, na realidade, é como se o trecho que nós tínhamos inicialmente da rodovia, é como se tivesse sido uma redução, na verdade, de 20 km. Veja se fica claro o que eu estou colocando para vocês aqui, olha. A distância inicialmente era de 36 km, certo? Só que aí fala que com a construção desse túnel, a distância entre as duas cidades vai ser reduzida para 21 km. Então a tendência é a gente pensar o seguinte, olha, então o trecho que ficaria em desuso seria um trecho de 15 km. Mas aí a gente tem que lembrar que tem que haver uma compensação aqui de 1 km desse túnel que foi construído, certo? A distância passa a ser de 21 km, mas desses 21 km, 1 km é do novo túnel. Então na realidade é como se eu tivesse retirado 20 km daquela antiga rodovia. Significa, na verdade, é como se então 16 quilômetros daquela rodovia tivessem ficado em desuso. Bem, o que ele quer que você coloque para mim é a resposta na forma de fração. Então ele quer saber qual fração da rodovia original. Então quando ele fala qual fração da rodovia original, lembre-se dos referenciais. O referencial que eu tenho aqui é que a rodovia original tinha quantos quilômetros? Tinha 36 quilômetros. Daqueles 36 quilômetros, 16 deles deixaram de ser utilizados, porque aí vocês vão perceber que se eu fizer 36 menos 16, é como se eu ficasse com 20 quilômetros da rodovia antiga, mais aquele 1 quilômetro de túnel, fechando então certinho nos 21 quilômetros que foi apresentado no texto. Então a fração da rodovia original seria de quanto? Seria de 16, o trecho que ficou em desuso, 16 no universo de quantos quilômetros ao todo? 16 no universo de 36. Então tome um pouquinho de cuidado, porque aí naturalmente a gente não pode simplesmente chegar e eu quero cancelar o 6. Cuidado com as matemáticas. Aqui a gente pode chegar à forma irredutível ou mesmo uma forma simplificada, porque eles não colocaram aqui nas alternativas, por exemplo, 16 sobre 36. Tá vendo aí? Então a gente pode simplificar. O 16 sobre 36 eu posso simplificar por quanto? Bem, se eu quiser, eu posso pegar e dividir, por exemplo, por 2.
Só que se eu dividir 16 e 36 por 2, eu vou chegar em quanto? Em 8/18. Tem aí a resposta 8/18? Não, não tem. Então eu posso chegar e posso simplificar de novo por 2, apresentando como resposta a fração 4/9. E aí 4/9 vocês vão perceber que nós temos aqui, olha, indicado onde? Indicado lá na letra C, tá bom? Professor, mas só para lembrar, nessa simplificação que você fez aí, 16/36, se quisesse eu poderia ter dividido direto por 4, certo? Exatamente. Se você tivesse dividido 16 por 4, você chegaria a 4. Se você tivesse pegado o 36 e dividido por 4, a gente chegaria a 9. A conclusão que a gente chega, então, é que da rodovia original, é como se 4/9 dessa rodovia tivesse ficado em desuso por conta da redução apresentada com a construção do túnel, ok? Então, reparem que, de fração mesmo, a gente tem aqui um raciocínio até muito simples, né? O único tópico, vamos dizer assim, que foi cobrado aqui do estudo das frações foi o processo de simplificação. De resto, como eu venho chamando a atenção de vocês, o cuidado está justamente na leitura atenta do texto. E isso, gente, não tem milagre. É só treinando mesmo, fazendo a resolução de muitas questões, lendo muitos e muitos enunciados, para a gente começando a perceber aí o que podem ser os pontos de pegadinhas aí nesse modelo de exercício, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui então, letra C, conforme consta aí para vocês. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha na próxima questão desse bloco que vem dizendo o seguinte. Veja este anúncio. Vendem-se tubos de plástico para jardins. Aí eles colocam lá 3/16, 1/4, 3/8 e 1/2 polegada de diâmetro. Então aqui, o que ele vai apresentar para a gente são medidas dos diâmetros de tubos de plástico, ok? E essas medidas em polegadas. Então ele coloca lá 3/16 de polegadas, 1/4, 3/8 e 1/2. Ok. O que a questão pede para vocês é o seguinte. A fração de polegada que corresponde ao tubo de plástico mais fino é... E aí vem aqui então as alternativas. O que eles estão querendo? Quando ele pergunta para vocês qual que é a fração do tubo de plástico mais fino, é como se ele estivesse te perguntando qual dessas frações que acaba sendo a menor. Concordam comigo? Então, na realidade, o que a gente vai ter que fazer aqui é uma comparação entre as frações. E o processo de comparar frações, ele se dá a partir do momento que eu tenho o quê? A partir do momento que eu tenho o mesmo denominador. A partir do momento que eu tenho um denominador comum para todas aquelas frações. Lembre-se, a sacada de observar os denominadores ela é sempre muito importante para a gente. Fica mais complicado, vamos dizer assim, a gente trabalhar com esses denominadores aqui que são diferentes, certo? Então, a gente parte para um mesmo denominador. Como que eu posso chegar a esse denominador comum? Bem, você pode de cabeça tentar encontrar aí algum número que seja divisível ao mesmo tempo por 16, por 4, por 8 e por 2, ou você pode tomar como referência o cálculo do MMC. Lembre-se que para você trabalhar com um denominador comum, o MMC, o mínimo múltiplo comum, ele tem a vantagem de fazer com que as suas contas fiquem as menores possíveis. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer o cálculo do MMC entre 16, 4, 8 e 2. Então vamos lá. MMC entre 16, 4, 8 e 2. Então vem comigo, vou fazer o cálculo do MMC usando aqui o processo da decomposição simultânea. Então se eu for dividir aqui, olha, por 2, 16 por 2 vai ter que dar 4, 16 por 2 vai ter que dar 8, 4 por 2 vai ter que dar 2, 8 por 2 vai dar 4, 2 por 2 vai ter que dar 1. 8, 2, 4 e 1. Se eu for dividir por 2, 8 por 2 dá 4, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2 e 1 por 2 não dá. Vou dividir por 2, 4 por 2 vai dar 2, 1 por 2 já foi, 2 por 2 vai ter que dar 1, baixa 1, coloco 2, 2 por 2 vai dar 1, 1, 1 e 1, ok? Conclusão, o mínimo múltiplo comum, ele acaba sendo quem? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, que vai ter que dar 16. Então tá aqui, olha, coloquei o 16. E aí a gente pega lá, o 3/16, vamos colocar aqui, olha, o 1/4, vamos colocar aqui o 3/8,
e vamos colocar aqui o 1/2. E a partir de agora, eu vou reescrever todas essas frações usando o mesmo denominador, que vai ser então o denominador 16, ok? Então lembrem-se, sempre que vocês tiverem que comparar frações, a gente pode trabalhar com esse processo. Podemos encontrar o MMC e a partir daí você vai se lembrar de dividir e depois multiplicar, ok? Então você vai dividir esse MMC pelo denominador que você tinha antes e multiplica pelo numerador. Então aqui nesse caso, o 16 dividido por 16 vai dar 1, e 1 vezes 3, claro, vai dar o próprio 3. Como aquela primeira fração ali já tinha o denominador 16, a gente acaba chegando naturalmente aos mesmos 3/16 que nós já tínhamos. A partir daí, pega o 16, divide por 4 e multiplica por 1. 16, se eu for dividir por 4, vai dar 4. 4 vezes 1 vai ter que dar 4. 16, se eu for dividir por 8, vai ter que dar 2. 2 vezes 3 tem que dar 6. 16, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 8. 8 vezes 1 tem que dar 8, ok? Pronto. Lembrem-se, esse número que está aqui, fração é um número. Então, olha, esse número que aqui está é exatamente igual a esse número. 3/8 é exatamente igual a 6/16. Só que como eles são iguais, a vantagem de trabalhar com os mesmos denominadores é essa, porque agora que os denominadores são iguais, eu consigo enxergar que o mais fino, ou seja, aquele que tem um menor diâmetro, é o que tem que apresentar aqui o menor numerador. Das 4 frações que foram apresentadas, a que tem o menor denominador é qual? É a fração 3/16. Então significa que esta polegada, esta fração de polegada, acaba sendo aquela do plástico mais fino. Então só para reforçar, o plástico mais fino tinha que ser aquele que iria apresentar o menor diâmetro. E dessa maneira o menor diâmetro então acaba sendo 3/16. E o gabarito correto então indicado aqui para vocês lá na letra C, tá bom? Bruno, oi. Professor, eu acho mais fácil dividir o 3 pelo 16 e trabalhar com a representação como um número decimal. Eu acho mais fácil dividir o 1 pelo 4, o 3 pelo 8, não tem problema, tá bom? É uma saída possível. Só não vou abordar essa resolução dentro desse bloco, porque aqui o meu objetivo é justamente trabalhar com o raciocínio como fração. Mas naturalmente não está errado, tá? Você pode dividir o 3 pelo 16, o 1 pelo 4, o 3 pelo 8 e o 1 sobre 2. E a partir da comparação das representações decimais, você iria concluir que o menor resultado foi com certeza o do 3/16, ok? E só para lembrar também o seguinte, Bruno, eu não usei o 16, professor. Eu usei o 32 como um denominador comum e acaba que eu cheguei à mesma conclusão que você. Foi errado o meu raciocínio? Não. O 32 ele poderia ser utilizado como um denominador comum? A resposta é sim. Por quê? Porque o 32 é um cara que divide por 16. 32 é um número que divide por 16? Sim. 32 é um número que divide por 4? Sim. 32 dividido por 4 dá 8. 32 divide por 8? Sim. 32 dividido por 8 dá 4. 32 divide por 2? Sim. 32 dividido por 2 dá 16. Então o 32 é um cara que é divisível por todos esses denominadores que aqui estão. Então o 32 poderia ter sido utilizado como um denominador comum. A vantagem do MMC é única e exclusivamente o fato de fazer com que as suas contas fiquem menores, perfeito? Usando um número menor, os seus cálculos tendem a ser menores, mas não quer dizer que o MMC seja o único número que levaria você a uma conclusão correta. Qualquer outro número que você usou, que divida por todos aqueles que ali estavam, ia te conduzir para uma resolução correta, tá bom? Professor, só para fechar então, eu poderia ter usado o 2, né, como um denominador comum, porque o 16 divide por 2, o 4 divide por 2, o 8 e o 2 também? Não. Você não poderia usar o 2 como um denominador comum, não. Presta atenção. Os denominadores aqui, 16, 4, 8 e 2, eles são divisíveis por 2, mas não é isso que eu preciso, não. Eu preciso de um número que seja divisível por 16, por 4, por 8 e por 2. O 2 não é divisível por 16.
O 2 não é divisível por 4. Lembre-se, eu tenho que pegar o denominador e esse denominador eu tenho que conseguir dividir pelos divisores que ali foram colocados, tá bom? Então, visto tudo isso aí, gabarito correto para essa que está aqui então, letra C, conforme consta para vocês aí. Próximo. Um pai tem uma caixa de doces para dividir entre seus filhos. Aí começa aqueles pais que podia pegar e simplesmente dividir igualmente para os filhos, né? Mas não. Os caras começam a querer dividir de maneira diferente e aí fica caçando problema pra gente aqui. Então, olha só. O pai tinha lá uma caixa de doces para dividir entre seus filhos. Ele coloca o seguinte: se o Luiz receber 1/8 da caixa, o Márcio receber 2/6, a Carla receber 2/7 e a Lia receber 1/4, então quem vai receber mais doce será, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Moçada, veja se fica claro para vocês. Olha, é uma linha de raciocínio muito parecida com a da questão anterior. O que a gente tem como pano de fundo aqui na interpretação desse enunciado? A comparação de frações. Se eu quero saber quem vai receber mais doce, é porque eu preciso saber, então, qual desses 4 números é o maior. Frações são números. É muito doido, mas tem hora que é difícil da gente ligar o nome à pessoa, né? Fração é um número, então eu preciso saber qual desses 4 números que acaba sendo o maior. Vou reforçar o que eu já comentei na questão anterior. Você quer trabalhar com o resultado da divisão de 1 por 8, com o resultado da divisão de 2 por 6? Não tem problema nenhum, você pode utilizar a representação como decimal. Aqui, vou trabalhar com a noção da comparação, jogando todas essas frações para um denominador comum. O detalhe aqui é o seguinte, não sei se você aí observou, mas essa fração que está aqui, por exemplo, olha, 2/6, ela já é de cara uma fração que pode ser simplificada. Então você não precisa trabalhar ali com o denominador 6. Se você trabalhou com o denominador 6, não vai ficar errado, mas aqui eu já vou simplificar. O 2 eu posso dividir por 2 e vai ter que dar 1, e o 6 eu vou dividir por 2 dando 3. Moçada, essa parada da simplificação ela é muito doida, né? Porque a gente fica assim, mas aí eu não sabia se eu podia simplificar ou não. Coloca na sua cabeça o seguinte, eu sempre vou poder simplificar uma fração, porque o processo de simplificação nada mais é do que o processo de encontrar uma fração equivalente. Equivalente vem da ideia de você encontrar a mesma fração, gente, só que escrita com números diferentes. Então você não precisa ficar com muito pudor para lidar com as frações. Ah, apareceu lá 2/6, só que eu não sabia se eu podia simplificar. Ninguém precisa ficar te avisando. Se dá para você dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor, em qualquer situação, você pode trabalhar com a simplificação, tá bom? Que a sua conclusão vai ser a mesma. Então aqui eu vou trabalhar com essa fração aqui, 1/3. Então a gente vai deixar indicado aqui, olha, 1/8. Vou deixar 1/3, ok? Vou deixar 2/7 e vou deixar aqui 1/4. E aí vou tentar encontrar um denominador comum. Como que eu posso encontrar esse denominador comum? Através do cálculo do MMC. Eu posso fazer então o MMC de 8, 3, 7 e 4. Vou fazer o cálculo do MMC através do processo da decomposição simultânea. Decomposição simultânea é aquele processo em que eu coloco todos os meus denominadores juntos, perfeito? E vou ter que dividir aqui, usar algum número primo que divida pelo menos um deles. Então aqui nesse caso, vou dividir por 2. 8, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 4. 3 por 2 não dá. 7 por 2 não dá. 4 por 2 tem que dar 2. 4, 3, 7, 2, vou pegar e vou dividir por 2, ok? Então tá aqui, olha, 4 por 2 vai ter que dar 2. 3 por 2 vai ter que dar 3. 7 por 2 vai ter que dar 7. 2 por 2 vai ter que dar 1. 2, 3, 7, 1. Vou pegar e vou dividir por 2. 2 por 2 vai ter que dar 1. 3, 7 e 1. E aí se eu for dividir por 3 agora vai ter que ficar 1, 1, 7 e 1. E dividindo por 7 eu vou passar a ter 1, 1 e 1. Ok? O cálculo do seu MMC só termina quando a gente chega ali embaixo com todos os valores iguais a 1. E aqui, o tempo inteiro, você vai perceber que eu só dividi por números que eram primos. Então, está tudo perfeito. Multiplicando, a gente vai chegar então no seguinte, olha.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai ter que dar 24. E aí 24 multiplicado por 7 vai dar 28, vão 2. Vai ter que dar 168, ok? Então 168, a gente pode garantir que 168 é o menor número que existe, que é divisível ao mesmo tempo por 8, por 3, por 7 e por 4. 168 é o menor número que existe, que é múltiplo de 8, 3, 7 e 4. Ele é então o MMC. E aí, vou colocar aqui então, olha, o 168. Coloque o 168 aqui. Coloque o 168 aqui. O 168 aqui. E o 168 aqui. E vou agora então reescrever essas frações de forma equivalente, porém usando o denominador 168. Porque aí agora fica mais fácil. De novo, fazer a comparação de um inteiro que está dividido em 8 partes, com um inteiro que está dividido em 3 partes, com um inteiro que está dividido em 7 partes, pode não ser tranquilo. Então o que a gente faz? É como se a gente optasse por pegar todos os inteiros e dividir no mesmo número de partes. Dividir então em 168 partes. Dessa forma, se eu tenho aqui 1/8, o que seria 1/8 só que num inteiro que agora foi dividido em 168 partes? O que a gente faz? Pega o 168, divide por 8 e vai multiplicar por 1. 168, se eu for dividir por 8, vai ter que dar 21. 21 vezes 1 vai ter que dar 21. Não precisa ficar decorando, ou mais do que isso, não é nem questão de decorar, né, gente? É questão de passar pela vida sem entender a matemática mesmo. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que ter um inteiro dividido em 8 partes, e dessas 8 partes colorir uma, é a mesma coisa que num inteiro que foi dividido em 168 partes, dessas 168 partes, você pegar quantas? Você pegar 21. É o mesmo inteiro, só que agora eu iria fatiar ele em mais partes. Dessa maneira, eu tenho que colorir mais partes para compensar. Então, seriam 21 de um total de 168. 1/3. Se eu tenho uma barra que foi dividida em 3 partes, se dessas 3 partes eu pego uma. Se eu for fazer agora a mesma barra, só que dividida em 168 partes, o que seria equivalente a esse 1/3? Então você pega e faz o 168 dividido por 3 e multiplicado por 1. 168, se você for dividir por 3, 16 por 3 vai ter que dar 5, sobra 1, então vai ficar 18, vai dar 56 na verdade, ok? Então, olha, esses dois números aqui são iguais. 1/3 e 56, 168 avos. Eles são iguais, porém escritos com números diferentes, né? Agora pega o 168 e vai dividir por 7. 168, se eu for dividir por 7, 16 por 7 vai dar 2, vai acabar sobrando... 16 por 7 vai dar 2, vai sobrar 2, 28 por 7 vai dar 4. Então isso aqui vai ter que dar 24, ok? Dividido aqui por 7, isso aí, vai ter que dar 24. E o 168 dividido por 4, 168 dividido por 4, vai ter que dar 42. E aí 42 vezes 1 dá o próprio 42. Ok? Pronto. Agora, ao invés de olhar para esses números, eu passo a olhar para os números que são equivalentes a eles, ou seja, para os números que são iguais a eles. E dessa forma, a gente consegue enxergar que quem vai receber mais doce é o cara que tinha o equivalente a 1/3 da barra, ou 2/6. Quem usou ali os 2/6 não tem problema. Quem usou os 2/6 encontrou aí talvez um outro múltiplo comum, né? Mas de qualquer maneira a gente vai acabar chegando na mesma conclusão, tá bom? Mas eu acho que mesmo usando aqui o 6, acaba chegando até no mesmo valor, né? Então tá valendo. De qualquer maneira, a gente chega à conclusão aqui então de que quem ficou com a maior parte acabou sendo o Márcio. Perfeito? Gabarito correto aí, letra C. Tranquilo? Passamos por essa. Show de bola. Então, vem comigo. Ah, só um detalhezinho que é o seguinte. Na hora de dividir, então igual aqui, por exemplo, pô, professor, você fez ali 168 dividido por 4, aí rapidinho você chegou no 42. É só lembrar o seguinte, se eu estou pegando o MMC, que foi o 168, e dividindo por 4, olha para cá, você está pegando o 168 e dividindo por 4. O 4 ele pode ser escrito como 2 vezes 2, não é?
Então, se você está pegando o 168 e dividindo por 4, o resultado da divisão do 168 pelo 4 é o que sobra aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7 vai ter que dar 42, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, Bruno, quanto que é 168 dividido por 8? Quanto que é 168 dividido por 8? Faz aí para mim, professor. Olha, se eu quiser, eu posso usar essa decomposição aqui. Por quê? Porque olha para cá. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 162, se eu for dividir por 8, vai sobrar quanto para mim? Vai sobrar para mim 21. Perfeito? Então, aqui, deixa eu só conferir aqui um detalhezinho. 168 dividido por 4, a gente viu que dá 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42, né? Não, tá certinho. E aí, deixa eu conferir só a terceira aqui. 168 dividido por 7, 168 dividido por 7, vamos lá. 168 por 7 vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, ok? 24 vezes 2, isso aí, aqui eu tenho que multiplicar e vai dar 48, tá bom? A conclusão, de qualquer maneira, eu cheguei correta, né? Mas aqui eu tinha vacilado nesse cálculo mesmo, tá, gente? Então vamos de novo, olha pra cá. 168, eu quero pegar e dividir por 7. 168, se eu for dividir por 7, olha pra cá. Se eu estou dividindo por 7, o resultado da divisão do 168 por 7 é o que sobra aqui, ó. O que sobrou para mim? Sobrou para mim 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, 168 por 7 dá 24. E aí, o 24 vezes 2 deu 48 que está aqui, tá bom? Corrigido aí. Gabarito correto, letra C. E fica aí, então, essa observação para vocês. Se eu perguntar quanto que dá, veja aí para mim, olha. Quanto que é 168 dividido por 21? A gente já dividiu aqui o 168 por 21? Não, vamos dividir aqui o 168, por exemplo, por 21. Quanto que vai dar o 168 por 21? É só você achar aqui o 21, olha, 3 vezes 7 dá 21, tá vendo aí? Então, o resultado da divisão do 168 por 21 tá aqui, olha. Acaba sendo quanto? Acaba sendo o 8, perfeito? Então, show de bola, visto aqui, tudo em detalhes, para a gente ir relembrando aí essas noções básicas, mas que vocês estão vendo aí o quanto que pode fazer diferença na hora de uma prova. Gabarito correto, letra C. Vem comigo para a última desse bloco. Bora lá. A fração 204/595 avos é equivalente à fração irredutível x sobre y. Logo, x menos y é... E aí vem aqui então as alternativas. Bruno, colocou x e y, acabou com a minha vida. Né? Não, aí colocou o x e o y, professor, agora travou tudo. Travou nada. É o português, cara. Concentra na leitura aqui do que foi colocado no enunciado. Não vem complicar minha vida você. Não vem complicar minha vida não, porque a parada aqui é simples. Bora lá. A fração 204/595 avos é equivalente à fração irredutível x sobre y. Então vejam, 204/595 avos vai ser equivalente a uma fração irredutível. Ou seja, o que ele está te dizendo é que vai ter como a gente simplificar essa fração que está aqui, né? E aí, vai falando para mim, por quanto que você acha que eu posso simplificar essa fração? Professor, vamos começar dividindo por 2. Não. Vou fingir que eu não te ouvi, tá bom? Por 2 não, porque o 595 não é divisível por 2, né? Agora, dá pra gente dividir por 3? Pensa comigo. Para você conseguir dividir por 3, você teria que somar todos os algarismos e ver que o resultado obtido é um número divisível por 3. O 595, por exemplo, não vai ser um número divisível por 3. Porque se você for somar os algarismos aqui do 595, você vai ver que não vai ser um número divisível por 3. 5 mais 9 dá 14. 14 mais 5 dá 19. Então, o 19, que é a soma desses algarismos, não é um número divisível por 3. Então, bora lá fritar nossos neurônios. Olha, não dá para dividir por 2. Não dá para dividir por 3. Dá para dividir por 5? Não, não dá para dividir por 5. Bruno, será que dá para dividir por 6? Aqui você ia ver que a gente só ia conseguir dividir por 17. Bruno, mas aí como que eu vou saber que só dá para dividir por 17? Moçada, não ia ter muito milagre não, tá? Ia ficar meio que aqui na base da tentativa mesmo. Ou você poderia tentar descobrir qual é o MDC entre o 204 e o 595. Lembre-se, para a gente chegar à forma irredutível, o melhor número que eu posso utilizar é o MDC.
ele é o que me faz chegar ao resultado direto. Então, o MDC entre o 204 e o 595 é o número 17. Bruno, mas e se eu não conseguisse fazer de cabeça isso? Relembra comigo rapidinho como que eu poderia fazer o cálculo do MDC? Sim, vou relembrar com você aqui. Estou falando aqui então, olha, do MDC, tá bom? Olha para cá, vamos falar do MDC de 204 e 595. A gente já calculou dentro desse bloco mesmo MMC, para que a gente trabalhar ali com a lógica do denominador comum, certo? Para chegar à forma irredutível, eu posso usar o MDC. Então a forma de cálculo ela é um pouquinho diferente. Vou trabalhar com o cálculo aqui do MDC através da decomposição em fatores primos dos dois números. Que aí é bom que com isso a gente dá uma relembrada aqui nesse cálculo. Então eu vou fatorar separadamente o 204 e o 595. 204, se eu fosse dividir por 2, daria 102. 102 por 2 daria 51. 51 por 3 ia dar 17. E 17 dividido por 17 vai ter que dar 1. Essa então é a decomposição do 204. 204 eu posso dizer que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 17, tá bom? E o 595? 595 eu posso começar dividindo ele por quanto? Bem, o 595 é um número que você consegue dividir, por exemplo, por 5. Então, o 595, se você for dividir por 5, vai ter que dar 119. O 119, você vai ver que a gente conseguiria dividir por 5, não ia dar mais. Agora, o 119, vamos ver pelo 7. Vejam, 11 por 7 ia dar 1, 1 vezes 7 vai dar 7, 7 para 11 acaba sobrando 4. 49 por 7 vai dar 7, 7 vezes 7, 49, para 49 sobra 0. Então, reparem, 119 dividido por 7 acaba dando 17, e o 17 dividido por 17 é 1. Então, o que é o 595? 595, ele é a mesma coisa que 5 vezes 7 vezes 17. Moçada, por esse processo que eu estou usando aqui para chegar ao MDC, qual que é a linha de raciocínio? Lembrem-se, quando eu decomponho os dois ou mais números que eu tenho, o MDC aparece apenas dos fatores que são comuns e com os menores expoentes. Vamos deixar isso aqui anotado para você não se esquecer? Dessa forma, para o cálculo do MDC, eu pegaria os fatores comuns com os menores expoentes. Ok? Então, fala para mim, dos fatores que apareceram aqui, qual ou quais deles que são comuns? Vocês concordam comigo que só tem um fator aqui que é comum? O que é o fator comum? É aquele fator que vai aparecer na decomposição dos dois números. Moçada, o único fator comum que eu tenho aos dois números é o 17. Eu teria que tomar o 17 com o menor expoente, que acaba sendo o quê? Acaba sendo o próprio 17, né? Então, o que a gente acabou de concluir é que o MDC entre o 204 e o 595 é o 17. E como a questão pedia, então, a forma irredutível, era esse 17 que eu poderia ter utilizado para simplificar tanto o 204 quanto o 595. Então, reparem, 204 dividido por 17. Ó, 204, se eu for dividir por 17, 204 dividido por 17, o que sobra é o resultado da divisão. Então, 204 dividido por 17 vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Se você for montar, você vai ver que vai dar isso. 204 dividido por 17 vai ter que dar 12. E o 595, se você for dividir por 17, 595, se você divide por 17, acaba sobrando o quê? Acaba sobrando o 35, ok? Então, 595 sobre 17 acaba dando o 35. E aí a gente vai ter que fazer só uma correção aqui, porque senão o enunciado ele fica sem sentido, né? Como a gente percebeu que o nosso x é menor do que o y, eu na realidade tenho que pedir para vocês aqui o valor de y menos x, tá bom? Logo, y menos x é,
Porque se a gente fosse fazer o x menos o y, eu acabaria chegando num resultado negativo que eu não tenho ali nas respostas. Então, para fazer e chegar a uma resposta coerente, eu deixo indicado para vocês, olha, que eu preciso do y menos x, que acaba sendo então o 35 menos 12, e aí 35 menos 12 vai ter que dar 23. Esse 23 então estava indicado aí lá na letra E. Ok? Então, de novo, professor, mas aí eu achei confusa essa questão de ter que partir para o MDC. Não, olha, você não necessariamente teria que seguir para o MDC. Tanto que muitas vezes, ou na realidade até na maioria das vezes, a gente chega à forma irredutível, ou seja, aquela que eu não vou conseguir simplificar mais, sem fazer cálculo do MDC. Então aqui você poderia ter ido testando, só que aí a paciência que você ia ter que ter era de justamente conseguir chegar onde? Lá no 17. Porque aí você ia tentar dividir os dois termos aqui por 2 não ia dar, por 3 não ia dar, por 4 não ia dar, por 5 não ia dar. Talvez na hora da prova vá bater no desespero. Então fica a dica para o fato de que se você quiser encontrar o número que te ajuda a chegar na forma irredutível, que esse número é o MDC. E aqui de quebra então, a gente relembrou como que a gente pode fazer o cálculo desse MDC. Fatore separadamente o número que representa o numerador, fatore separadamente o número que representa o denominador, e a partir daí você vai pegar apenas os fatores que são comuns com os menores expoentes, que foi o que a gente colocou aqui e acabou chegando ao 17, tá bom? Então apenas aquela ressalva ali ao final de fazer a alteração, deixando indicado que na realidade o que eu tenho que fazer é o y menos x, nosso gabarito correto chega à letra E, conforme consta para vocês aqui, tá bom? Então, com isso, agradeço aí a sua companhia mais uma vez e fecho esse bloco. Teve dúvida? Volte. Esses modelos de questões que eu estou colocando aqui para vocês, eles são importantes como forma de treinamento, então não deixa passar nada não, tá? E mais do que isso, de tempos em tempos, é interessante que você vá voltando e refazendo para que você não se esqueça aí das linhas de raciocínio, né? Matemática, raciocínio lógico matemático, tem essa. Já falei e repito, não dá para você fazer uma vez só, acertar e achar que tá bom. Tem que fazer e refazer, porque senão daqui a um tempinho, se você voltar para olhar esse enunciado, talvez a sensação que você tenha é que você nunca resolveu esse exercício, né? Porque é muita informação para a gente acabar acumulando, e se a gente não ficar de tempos em tempos fazendo aqui as nossas revisões, esses raciocínios eles acabam indo embora mesmo. Então fecho por aqui, um forte abraço para vocês, valeu!